Olá pessoal, estamos trabalhando com vocês aí o Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503 de 97. Nós estamos falando sobre o Sistema Nacional de Trânsito, tá certo? Estamos falando aí desde o artigo 1º até o artigo 25 para que você entenda todo o Sistema Nacional de Trânsito. Já falamos sobre a finalidade, falamos sobre os objetivos, a composição do Sistema Nacional de Trânsito, falamos para você que, por exemplo, as únicas polícias que fazem parte são as polícias militares dos estados e do DF, a Polícia Rodoviária Federal, que a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Federal não fazem parte do Sistema Nacional de Trânsito, as guardas municipais também não fazem parte, apesar de lavrarem autos de infração junto aos municípios, beleza? Então, tem que ficar atento a esses detalhes aí. Vale o artigo 7º do Código de Trânsito Brasileiro, tá joia? Vamos continuar falando sobre isso para você entender um pouquinho da composição do Conselho Nacional de Trânsito e das principais competências desses órgãos. Vamos para a letra da lei, vamos lá para o texto. Olha só. Coordenação máxima do Sistema Nacional de Trânsito, o SNT. O que diz o artigo 9º? E esse é um tópico muito cobrado em prova. O presidente da República designará o Ministério, o órgão da presidência, responsável pela coordenação máxima do Sistema Nacional de Trânsito, ao qual estará vinculado o CONTRAN e subordinado o órgão máximo executivo de trânsito da União. Aí eu pergunto para você, quem é o órgão máximo executivo de trânsito da União? É o DENATRAN, o Departamento Nacional de Trânsito. Então, o CONTRAN e o DENATRAN fazem parte aí do Sistema Nacional de Trânsito. O CONTRAN está vinculado ao Ministério que faz a coordenação máxima e o DENATRAN está subordinado. Você vai ver que ele vai vir como secretário no caso aí. E aí eu coloquei para vocês de forma bem atualizada que atualmente a coordenação máxima do Sistema Nacional de Trânsito é do Ministério da Infraestrutura. Então quem escolhe isso é o presidente da República e a própria legislação agora vai estabelecer que é o Ministério da Infraestrutura. Então o CONTRAN está vinculado ao Ministério da Infraestrutura e o DENATRAN está subordinado ao Ministério da Infraestrutura. Beleza? Lembre-se disso, não esqueça, é importantíssimo. Vamos lá. O Conselho Nacional de Trânsito, vamos falar da composição e das competências do CONTRAN, tá certo? O Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, terá sede aonde? No Distrito Federal. Trazendo para cá, pessoal, parece uma coisa boba, mas ele pode perguntar lá, qual é a sede do CONTRAN? A sede do CONTRAN é o Distrito Federal. E o CONTRAN não tem dinheiro, porque quem recebe dinheiro de multas aplicadas e arrecadadas, 5%, previsto no artigo 320, quem cuida desse Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito é o DENATRAN. Então o DENATRAN tem uma das competências que é dar suporte técnico, jurídico e administrativo e financeiro ao CONTRAN. E a sede do CONTRAN é o Distrito Federal. Então, quando você chegar no DENATRAN e no Distrito Federal, você vai observar o seguinte, que uma das alas, ou seja, uma das partes do prédio, toda ela é destinada ao Conselho Nacional de Trânsito. Porque quem dá suporte técnico, financeiro, administrativo ao CONTRAN é o DENATRAN. Beleza? Mas eu quero que você lembre que a sede do CONTRAN é o Distrito Federal. Coisa simples, mas que é cobrado na prova. Tá joia? Vamos falar da composição do Conselho Nacional de Trânsito? Quais são os ministros que compõem o Conselho Nacional de Trânsito? Vamos para o texto. Olha só, o CONTRAN será composto pelos seguintes ministros de Estado. Olha só o detalhe aí, pessoal, que está escrito na legislação. Da infraestrutura. Então, o presidente do CONTRAN é o ministro da Infraestrutura. Isso aqui é uma mudança importante, porque antes era o presidente, era o diretor do DENATRAN, e agora o presidente do CONTRAN é o ministro da Infraestrutura. Compõe o CONTRAN ainda o ministro da Justiça e Segurança Pública, ministro da Defesa, das Relações Exteriores, ministro da Economia, ministro da Educação, da Saúde, da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e do Meio Ambiente, tá joia? E aí, trazendo para cá, você pode se perguntar, poxa, mas os ministros com as diversas atribuições que eles têm, compondo o CONTRAN, para criar resoluções, eles vão ter esse conhecimento de todas essas áreas para poder estar criando as resoluções?
Aí entra uma das competências do CONTRAN, que é criar as câmaras temáticas. As câmaras temáticas, está no artigo 13, são órgãos técnicos vinculados ao CONTRAN, que dão suporte ao órgão para as decisões do colegiado. Aí sim, quando for criar uma resolução relativa à engenharia, relativa a policiamento, relativa à fiscalização, relativa à legislação, vai ter uma câmara temática que vai trabalhar o assunto e vai assessorar os ministros aí, assessorar aí os membros do CONTRAN na tomada de decisões. E aí vamos ver quem pode ser suplente desse pessoal lá que compõe o CONTRAN. Vamos lá, pessoal, vamos para o texto. Tá? Você já viu aí que são 9 ministros aí, 9 ministérios aí, compondo o Sistema Nacional de Trânsito, aí, compondo, melhor dizendo, o Conselho Nacional de Trânsito. Existe a composição do SNT e a composição do CONTRAN, que é essa que nós estamos vendo no artigo 10. Em seus impedimentos e suas ausências, os ministros de Estado poderão ser representados por servidor de nível hierárquico igual ou superior ao nível 6 do Grupo de Direção e Assessoramento Superiores, o famoso DAS, ou no caso do Ministério da Defesa, alternativamente por oficial general. Então aqui ele está dizendo o seguinte, nas ausências, impedimentos, nós teremos que ter aí servidores de nível hierárquico igual ou superior ao nível 6 do DAS, e mais, no caso do Ministério da Defesa, oficial general. Compete ao dirigente do órgão máximo executivo de trânsito da União, que é, tá, o órgão máximo executivo de trânsito da União é o DENATRAN, tá, o Departamento Nacional de Trânsito, a que se refere o artigo 9º, atuar como secretário executivo do CONTRAN. Então agora, pessoal, o diretor do DENATRAN deixou de ser o presidente do CONTRAN e passou a ser o secretário executivo do CONTRAN. Tudo bem? E aí vem um fato importantíssimo. O quórum de votação e de aprovação no CONTRAN é de maioria absoluta. Maioria absoluta. Vamos lá, vamos entender isso aqui. Olha só, o CONTRAN cria resoluções que normatizam o Código de Trânsito Brasileiro. Vou dar um exemplo da resolução 277 de 2008, que tem algumas alterações e ela trabalha a questão do transporte de crianças. Ele vai falar que crianças menores de 1 ano, ou seja, de 0 a 1 ano, devem estar sempre no banco traseiro, usando o sistema de retenção chamado bebê conforto, que é aquele que fica voltado para o vidro de trás. Então, de 0 a 1 ano, bebê conforto. De 1 a 4 anos, a cadeirinha no banco de trás voltada para frente, para o sentido da marcha do veículo, e não no sentido contrário da marcha, como vai o bebê conforto. De 4 a 7 anos e meio, o assento em elevação. Esse assento em elevação a gente chama também de buster, tá? E acima de 7 anos e meio, o cinto de segurança. Crianças menores de 10 anos devem ser transportadas no banco traseiro, salvo as exceções regulamentadas pelo CONTRAN. E aí vamos imaginar, o CONTRAN vai tomar uma decisão importante, nós temos aí placas Mercosul, nós temos aí processo de habilitação, nós temos várias situações que são analisadas pelo Conselho Nacional de Trânsito. E aí ele tem lá 9 ministros que compõem o CONTRAN. Ele tem que ter maioria absoluta para poder estar analisando. Então não pode ter 3, 4 ministros lá que vão decidir alguma coisa, não. Ele tem que ter maioria absoluta, tá certo? Maioria absoluta. Poxa, tem 5, são 9, então 5 podem tomar a decisão, mas a decisão tem que ser absoluta ali, tem que dar votação maior do que a outra. Então é normal, né, pessoal? 9 pessoas, 5 a favor, 4 contra, vai valer os 5 lá. Eu quero que você lembre que no quórum e na votação tem que ser maioria absoluta lá no CONTRAN. Tudo bem? Vamos continuar com o texto. Vamos falar de competências do Conselho Nacional de Trânsito. Vamos lá. Olha só. Serão convidados a participar das reuniões do CONTRAN sem direito a voto, isso aqui é importante na prova, representantes de órgãos e entidades setoriais responsáveis pelas propostas ou matérias em exame pelo Conselho. Aí você tem aí os órgãos dos ministérios, os órgãos da área de saúde, os órgãos da área de policiamento e fiscalização, que poderão participar lá das reuniões, mas sem direito a voto. Poderiam dar suas opiniões lá sem direito a voto. Quem vota são os 9 ministros lá. E aí eu fiz um comentário que é importante para frisar isso aí, ó, conforme o artigo 10º, o parágrafo 4º do CTB, artigo 10, parágrafo 4º, o presidente do CONTRAN é o ministro da infraestrutura, não é mais o diretor do DENATRAN, é o ministro da infraestrutura.
Estrutura. Então lembre-se disso, pessoal, trazendo para cá rapidamente, só para você entender que houve mudanças no Código de Trânsito Brasileiro, estão acontecendo mudanças. Mas a nossa preocupação aqui no Grão Online é deixar você sempre atualizado, tá? Então não se preocupe com isso. Se acontecer qualquer mudança, a gente está sempre trazendo para vocês, para que você tenha um material devidamente atualizado, tá? Porque o código é muito grande, toda vez tem alguém fazendo alguma proposta, você já deve ter ouvido aí várias situações de propostas, de aumento de validade de carteira de habilitação, aumento de validade de diminuição de exames, diminuição de testes, tudo isso pode acontecer, mas quando acontece a gente está sempre atualizando o material para você ter um material em condições aí e passar na sua prova, beleza? Vamos continuar com o texto. Olha só. Logo a seguir, nós vamos elencar, tá certo, as principais competências dos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. Aí você, aluno, olha só, deixei bem claro aqui, deve atentar principalmente para as competências do órgão ou entidade ao qual estará fazendo o certame. Por exemplo, você vai fazer para a PRF, tem que estar ciente do previsto no artigo 20, são todas as competências da PRF. Vai fazer o concurso para o DETRAN, por exemplo, tem que estar atento ao artigo 22. Vai fazer concurso para os órgãos municipais, as guardas municipais, e vai cair a lei 9.503. Então você tem que estar atento ao artigo 24, tá? E aí você tem que também, todos têm que conhecer as competências do CONTRAN, do DENATRAN, as competências da JARE, e a gente vai colocar sempre as principais competências, no caso do CONTRAN, do DENATRAN, porque são as mais cobradas em provas, tá joia? Vamos lá. Principais competências dos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. Compete ao CONTRAN. O que eu quero, antes de começar e falar das competências, o que eu quero que o aluno entenda é o seguinte, às vezes, e é muito importante que o aluno esteja acompanhando as aulas com o nosso material e com o Código de Trânsito Brasileiro devidamente atualizado, que você consegue lá no site da presidência.gov.br, você vai ter o site atualizado, o nosso material também vai estar atualizado, mas às vezes você quer acompanhar. O que é importante o aluno entender? Que na parte de competências, que é aquela parte mais pesada da legislação, nós só estamos colocando aí as principais competências do CONTRAN, as principais competências do CETRAN, do CONTRANDIF, do DENATRAN. Então, às vezes, a numeração que está aqui, o item 1, 2, 3, 4, não bate com aquela que você está olhando no seu Código de Trânsito Brasileiro, mas não se preocupe, é porque a gente está colocando só as principais, que são as mais cobradas em provas, para que você não erre. Mas quando se trata, por exemplo, da PRF, vamos falar de todas as competências dela, quando se trata do DETRAN, vamos falar de todas as competências dela, quando se trata do órgão municipal, vamos tratar de todas as competências, porque são muito cobradas em provas. Então, para o aluno acertar, a gente está se preocupando com as principais competências do CONTRAN, do DENATRAN e do CETRAN e do CONTRANDIF. Beleza? Então vamos para o texto. Olha só. Compete ao CONTRAN estabelecer as normas regulamentares referidas neste código e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito. Então, é o CONTRAN que cria resoluções que normatizam o CTB, cria também deliberações. Então, toda vez que na prova ele falar lá, perguntar para você sobre estabelecer normas, lembre-se do CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito em âmbito nacional. Compete ao CONTRAN coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, objetivando a integração das atividades. Então, o CONTRAN vai coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. Lembrando que ele está vinculado ao Ministério da Infraestrutura. Criar câmaras temáticas. Já falei, está no artigo 13. Vamos frisar isso aqui bem. As câmaras temáticas são órgãos técnicos vinculados ao CONTRAN que dão suporte técnico, financeiro e administrativo, melhor dizendo, que dão suporte técnico às decisões do colegiado, senão financeira quem faz é o DENATRAN. Dão suporte técnico às decisões do colegiado, tá? São criadas pelo próprio CONTRAN. Também é a competência do CONTRAN estabelecer seu regimento interno e as diretrizes para o funcionamento do CETRAN e do CONTRANDIF. Estabelecer as diretrizes do regimento das JARES, que são as Juntas Administrativas de Recursos de Infrações. Como ele é o órgão normativo que estabelece normas, ele vai zelar pela uniformidade e cumprimento das normas contidas no Código e nas resoluções complementares. Aqui tem um fato curioso para você entender. O CONTRAN é o órgão máximo normativo e consultivo da União. Ele vai zelar pelo cumprimento das normas. E os demais órgãos todos vão
cumprir e fazer cumprir as leis, tá joia? E o CONTRAN, como órgão normativo e consultivo da União, vai zelar pelo cumprimento das normas. Detalhe aí nas competências, tudo bem? Vamos continuar. Olha só. Competência do CONTRAN: estabelecer e normatizar os procedimentos para aplicação das multas por infrações, a arrecadação e o repasse dos valores arrecadados. Então é ele que vai criar normatizações aí para o andamento aí do RENAINF e tal, que é organizado e mantido pelo DENATRAN, tá joia? Ele vai estar, tudo que se fala em estabelecer e normatizar são atribuições do CONTRAN. Isso aqui nós temos um fato importante quando ele fala aplicação de multas. O que foi regulamentado hoje, pessoal? Hoje em dia, você tem os valores das multas que estão a gravidade e os valores das multas que estão lá no artigo 258 e 259. Vai falar assim, nós temos infração gravíssima. A infração antigamente era por UFI, agora é por valores. Uma infração gravíssima, que são 7 pontos, ela custa R$ 293,47. Tá certo? Tá previsto lá. Você tem a infração de natureza grave, 5 pontos, R$ 195,23, tá? Então você tem R$ 293,47 na gravíssima, R$ 195,23 na grave. 5 pontos na carteira na grave. Não usar o cinto de segurança é uma infração grave, por exemplo. Você tem a infração média, falta de combustível na via. Infração média são 4 pontos e ela custa R$ 130,16. Você tem infração leve, que é falta de atenção e cuidados, por exemplo. Elas são 3 pontos e ela custa aí R$ 88,38. O que eu quero que você entenda com isso, tá? O CONTRAN e a própria legislação estabelece agora que se a pessoa não pagar a multa na data correta, venceu a multa, ela vai pagar com juros e correções. Se ela pagar até a data do vencimento e quiser entrar com recurso, ela vai ter um desconto de 20%. Se ela for pagar até a data do vencimento e não quiser entrar com recurso e baixou o aplicativo chamado SNE, que é o Sistema de Notificação Eletrônica, ela vai ter um desconto de 40%, porque ela abdicou de fazer recurso e baixou o aplicativo para ter todas as informações de forma digital, encaminhadas digitalmente. Beleza? Agora, o que eu quero que você entenda, o CONTRAN normatizou ainda que, se você quiser, você pode parcelar o pagamento das multas, dos seus débitos junto ao DETRAN, junto ao DR, junto ao DENIT, junto à PRF, mas você vai parcelar isso em cartão de crédito e vai ter os juros do cartão de crédito, ou seja, essa normatização do CONTRAN serve para a vida pessoal de todos nós, tá joia? Vamos continuar com o texto. Compete ao CONTRAN responder às consultas que lhe forem formuladas relativas à aplicação da legislação de trânsito. Você mesmo pode encaminhar para o site do CONTRAN lá, para o e-mail do CONTRAN, você pode encaminhar notificações. Lá no site tem espaço para você fazer consultas, tá certo? Melhor dizendo, fazer consultas ao CONTRAN sobre leis, normas e tal, sugerir situações ao CONTRAN. Normatizar, compete ao CONTRAN normatizar os procedimentos sobre a aprendizagem, habilitação, expedição de documentos de condutores, registro e licenciamento de veículos. Nós temos várias resoluções sobre a questão de habilitação. A principal resolução é a resolução 168 do ano de 2004, que já sofreu diversas alterações e vai falar de todo o processo de habilitação. Já nós temos uma outra resolução também muito cobrada na prova, que é a resolução 110 do ano de 2000, que vai trabalhar o calendário nacional de fiscalização do licenciamento do veículo, beleza? São normatizações do CONTRAN. E o CONTRAN também vai aprovar, complementar ou alterar os dispositivos de sinalização e os dispositivos e equipamentos de trânsito, ou seja, ele vai estar fazendo aí, por exemplo, nós temos a resolução 160, que é o anexo 2, temos também a resolução 180, tá, que trabalha aí a questão da sinalização de trânsito. O CONTRAN também vai apreciar os recursos interpostos contra as decisões das instâncias inferiores, na forma estabelecida neste código. Aqui é importante que você esteja atento ao artigo 288 ao 290. Quando é que o CONTRAN vai fazer isso, pessoal? Olha só. Aconteceu uma infração gravíssima na rodovia federal. A Polícia Rodoviária Federal autuou uma pessoa por uma infração gravíssima, tá? Vamos pensar em uma infração gravíssima, a pessoa dirigindo fora de categoria, tá? É gravíssima com fator 2 de multiplicação, no artigo 162, no inciso 2. O que acontece? No inciso 2 não, no inciso 3, né? Fora de categoria.
foi pego o cidadão, infração gravíssima na rodovia federal. Ele entrou com uma defesa prévia junto à PRF e perdeu. Ele entrou com um recurso à Jari da PRF e perdeu. Então, como é uma infração gravíssima, a última instância para recursos deles na esfera administrativa é o CONTRAN, por tratar-se de uma infração de natureza gravíssima. Se fosse leve, média ou grave, seria um colegiado formado por membros da Jari daquela localidade. Tudo bem? Tudo isso lá nos artigos 288 ao 290 do CTB. Voltando para cá. Olha só. Mais ainda, o CONTRAN vai avocar para análise e soluções processos sobre conflitos de competência ou circunscrição ou, quando necessário, unificar as decisões administrativas. Então ele vai dar análise e soluções sobre conflitos de competência. E ele vai dirimir conflitos sobre circunscrição e competência no âmbito da União, dos Estados e do Distrito Federal. Olha só um detalhe interessante aqui, pessoal, trazendo para cá. É uma competência do CONTRAN dirimir conflitos sobre circunscrição e competência no âmbito da União, dos Estados e do Distrito Federal. Exemplo, numa briga entre o DENIT e a PRF sobre a área de atuação na rodovia federal, nas estradas federais também, quem vai decidir isso? Quem vai decidir isso é o CONTRAN. Por exemplo, ele já definiu que os radares eletrônicos nas rodovias, as barreiras eletrônicas são de responsabilidade do DENIT, já os radares fixos, os radares estáticos, imóveis e portáteis são responsabilidade da PRF. Então ele resolveu um conflito. Agora um detalhe interessante. Quem resolve o conflito nos municípios? Se o CONTRAN resolve os conflitos nos estados, na União, no Distrito Federal, quem resolve nos municípios? O CETRAN, o Conselho Estadual de Trânsito. Agora olha o perigo, numa prova você está fazendo lá certo ou errado, aí ele coloca lá, é competência do CONTRAN. Dirimir conflitos sobre circunscrição e competência no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e municípios. Certo ou errado? Errado. Município, quem cuida quem resolve os conflitos é o CETRAN. Beleza? Cuidado com isso. Vamos fechar ali no texto as questões. Vamos lá voltar para o texto. Olha só. Compete ao CONTRAN normatizar o processo de formação do candidato à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, estabelecendo seu conteúdo didático-pedagógico, carga horária, avaliações, exames, execução e fiscalização. Aí são normatizações relativas ao processo de formação. Então todas as normas são feitas pelo CONTRAN aí para regulamentar o Código de Trânsito Brasileiro. E aí vamos lá, pessoal, olha só. Comentário importante, o CONTRAN é o órgão máximo normativo e consultivo de trânsito da União, responsável pela elaboração de normas que regulamentam o CTB, tais como resoluções e deliberações, para você ficar atento a isso. Elas estão sempre se modificando e a gente está sempre trabalhando as principais, as mais cobradas em prova. Câmaras temáticas, como eu falei para vocês, são órgãos técnicos vinculados ao CONTRAN, ou seja, quem cria as câmaras temáticas é o próprio CONTRAN. São integradas por especialistas e têm como objetivo estudar e oferecer sugestões e embasamento técnico sobre assunto específico para decisões daquele colegiado, tá certo? Então, quem vai assessorar, tá? Quem vai assessorar o CONTRAN são as câmaras temáticas. Vou dar um exemplo para vocês aqui, que é interessante, né? Quando, em 1998, quando foi criadas as primeiras resoluções, saiu uma resolução de número 2 que eu acho que não tinha assessoria aí das câmaras temáticas, porque a resolução de número 2 tratava de equipamentos obrigatórios e ela exigia extintor para moto. Imagina extintor na moto, né? Seria um problema. Logo em seguida saiu a resolução 14 de 98, que revogou a resolução 2, claro, tinha que revogar, e aí parou de exigir o extintor para moto. Aí você vai me perguntar, professor, hoje em dia o extintor não é mais obrigatório para ninguém. Mentira, pessoal. O extintor, de acordo com a resolução 556, deixou de ser obrigatório para os veículos de até 3.500 quilos, ou seja, de forma tranquila, os veículos de passeio. Tá? Não é mais obrigatório. Mas para os veículos de carga, caminhões acima de 3.500 quilos, ônibus, tá certo? Escolares, todos eles continuam a ter que ter o extintor. Então só para os veículos até 3.500 quilos de peso bruto total, ou seja, os veículos de passeio aí, não é mais, é facultativo o uso do extintor, beleza? Não é mais obrigatório. Tá joia? Vamos voltar para o texto. Olha aí, pessoal, as câmaras temáticas dão suporte ao CONTRAN na elaboração de normas que regulamentam o CTB, tais como as resoluções e
deliberações. Por que eu estou falando muito das câmaras temáticas? Porque já caiu em prova que ele disse que as câmaras temáticas que iam julgar os recursos interpostos pelos infratores. Quem julga o recurso é a JARI. Cuidado com isso. Competências do CETRAN e do CONTRANDIF. Olha só, as principais competências do CETRAN e do CONTRANDIF. Você tem que saber disso. Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito no âmbito das respectivas atribuições. Então, é uma competência. O CONTRAN vai zelar pelo cumprimento das normas e o CETRAN e o CONTRANDIF vão cumprir e fazer cumprir a legislação. Elaborar normas no âmbito das respectivas competências. Olha só, aqui tem um detalhe interessante, pessoal. Em âmbito nacional, as resoluções são criadas pelo CONTRAN. Mas imagine o seguinte, quem é que cuida de veículos de propulsão humana, que são as bicicletas, o carrinho de mão, e os veículos de tração animal, que são as carroças, as charretes? Elas são emplacadas de acordo com a legislação municipal. E aí o CETRAN de cada estado, o Conselho Estadual de Trânsito, o Conselho de Trânsito do Distrito Federal, eles podem criar normas específicas sobre veículos de propulsão humana, tração animal, porque essa é uma responsabilidade dos órgãos municipais. E aí, tá no âmbito dele ali, no âmbito do seu estado, o CETRAN pode criar uma normatização, proibir as carroças de circular em determinado local, proibir aí a bicicleta de circular em determinado local, definir essas situações, são atribuições do CETRAN e do CONTRANDIF. Beleza? Vamos para o texto. Olha só. Compete aos Conselhos Estaduais de Trânsito responder às consultas relativas à aplicação da legislação e dos procedimentos normativos de trânsito. Como ele é órgão normativo, tanto o CETRAN quanto o CONTRANDIF são órgãos normativos e consultivos, eles vão responder às consultas formuladas sobre a legislação. Estimular e orientar a execução de campanhas educativas de trânsito. Observe que eles não vão executar a campanha, eles vão estimular e orientar a execução de campanhas, porque são órgãos normativos. E aí vem um fato bem importante. Eles vão julgar os recursos interpostos contra as decisões da JARES. Por exemplo, a pessoa entrou em primeira instância é a JARE. Perdeu o recurso, pode recorrer ao CETRAN ou ao CONTRANDIF, tá? E ainda dos órgãos e entidades executivas estaduais nos casos de inaptidão permanente constatados nos exames de aptidão física, mental ou psicológica. Aí nós temos um detalhe interessante, pessoal, você tem que ficar atento a isso. Imagine o seguinte, a pessoa foi fazer exames, a pessoa com deficiência, aí o carro dela tem que ser adaptado, tem que ter todos os requisitos, às vezes tudo automático, dependendo da deficiência daquela pessoa. E aí um detalhe interessante, se ela reprovar, quando ela for entrar com recurso, ela vai entrar com recurso ao CETRAN e ao CONTRANDIF, que vai analisar aquela decisão da junta médica lá do DETRAN, que negou para ela o direito à habilitação, e ela vai poder fazer os seus questionamentos que ela achar importante aí. Outra coisa, hoje em dia a pessoa entra com uma defesa prévia, a autoridade de trânsito julga, ele tem direito a entrar com o recurso à JARE e por último ele tem direito a entrar com recurso em última instância, que pode ser o CONTRAN, se for uma infração gravíssima na rodovia federal, pode ser o CETRAN, vai ser o CETRAN nos estados e no Distrito Federal o CONTRANDIF. Então as últimas instâncias administrativas, CONTRAN, CETRAN e CONTRANDIF aí no caso de infrações cometidas em cada localidade. Beleza? Fique atento a isso. Vamos continuar. Olha só. Indicar, competência ainda do CETRAN e do CONTRANDIF, indicar um representante para compor a comissão examinadora de candidatos portadores de deficiência física, habilitação para conduzir veículos automotores. Mais ainda, dirimir conflitos sobre circunscrição e competência de trânsito no âmbito dos municípios, porque nos estados e na União e no Distrito Federal é o CONTRAN. E, olha só, importantíssimo, os presidentes do CETRAN e do CONTRANDIF são nomeados pelos governadores dos estados e do Distrito Federal e deverão ter reconhecida experiência em matéria de trânsito. Então, quem escolhe os presidentes e os membros, que nós vamos ver agora, ó, os membros do CETRAN e do CONTRANDIF são nomeados pelos governadores dos estados e do DF, respectivamente. E mais ainda, os membros do CETRAN e do CONTRANDIF deverão ser pessoas de reconhecida experiência em trânsito. O mandato dos membros do CETRAN e do CONTRANDIF é de 2 anos, admitida a recondução. Então, para a gente fechar,
Importantíssimo isso. O CETRAN e o CONTRANDIF julgam os recursos interpostos contra as decisões da JARE, tá certo? E mais ainda, o presidente e os membros do CETRAN e do CONTRANDIF são determinados aí, são designados pelos governadores dos estados e do DF. E o mandato deles, dos membros do CETRAN e do CONTRANDIF, é de 2 anos, admitida a recondução. Esse é um tópico muito cobrado na prova. Vamos dar uma paradinha aqui e a gente continua no próximo bloco, ok? Aguardo vocês.